Nicola, fala sobre o atacante equatoriano do Cruzeiro. Carlão, Carlos Alves é quem pergunta. Só para acrescentar em cima do que eu já disse no começo do programa. O Arroio nem foi relacionado para a partida de hoje do Besiktas, partida que terminou com caos, né? O time foi eliminado pelo Lausanne, da Suíça, dentro de casa. E entre o atleta e o Cruzeiro está tudo certo. O Cruzeiro também tem o aval do Independente Del Valle. O Del Valle é o clube formador do Arroio e detém 50% dos direitos econômicos. A relação entre Cruzeiro e Del Valle é ótima. Os caras fizeram um negócio recente do Lautaro, receberam dinheiro em dia, e dá para dizer que os equatorianos topam manter os 50% do Arroio, imaginando que ele vai se valorizar no Cruzeiro. Então hoje, depende apenas de um acordo entre o Cruzeiro e o Besiktas, a tendência é que esse negócio aconteça, tá? Hora de contar sobre Bolasie, o atacante do Cruzeiro resolveu ironizar, provocar o Galo depois da vitória da Raposa por 2-0 na Arena MRV nessa quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. É comum que o Bolasie faça vídeos pós-jogo, especialmente com vitórias do Cruzeiro. E nessa quarta-feira, o vídeo foi na porta do ônibus que levaria o time da Arena MRV comendo um frango frito, numa clara alusão ao Galo, o rival cruzeirense. Ele fecha esse vídeo com a tradicional frase, um jargão, let's bora, e o torcedor do Cruzeiro usou as redes sociais para espalhar bastante esse vídeo que já viralizou. Só para completar sobre a Raposa, Kenny Arroio, atacante equatoriano de 19 anos de idade que pertence ao Besiktas, não foi relacionado para a partida da equipe turca, que inclusive perdeu nessa quinta-feira por 1-0 para o Lausanne da Suíça dentro de casa, causando a eliminação na Conference League e também a demissão do treinador da equipe turca. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quinta-feira. Claro que o Cruzeiro ainda comemorando a grande vitória, saindo na frente nas quartas de final. A vitória sobre o Atlético Mineiro, 2-0, golaço de Fabrício Bruno, outro de KJ. E o Cruzeiro já voltou a treinar hoje porque sábado tem compromisso importante. Depois teremos a parada para a data FIFA e até o dia 11, quando tem a partida de volta diante do Atlético Mineiro, dia 11 de setembro, no Mineirão, que vai estar daquele jeito, né? Mas até lá, muito pé no chão. O Cruzeiro sabe que foram os primeiros 90 minutos de 180 que vão decidir quem chega à semifinal da Copa do Brasil, mas que foi uma vitória muito importante, um passo importante dado para buscar esta classificação. O foco agora é Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro contando com o apoio da Nação Azul, hein? Os ingressos estão sendo vendidos, o Cruzeiro quer aí um grande público no sábado, às 9 horas da noite, ainda tem muito ingresso, então o torcedor pode comprar, pode acessar aí ingresso.cruzeiro.com.br, o Cruzeiro inclusive que bateu a marca de 90 mil sócios e o torcedor comprando a ideia da gestão do Pedro Lourenço, o Pedrinho agora, desde que assumiu o Cruzeiro, né, com aquela meta de ter aí mais de 100 mil sócios, que isso é muito importante. O Cruzeiro até divulgou uma parcial de mais de 30 mil ingressos vendidos. Eu acredito que vai dar mais de 40 mil, com certeza. Depois tem a data FIFA, até o jogo diante do Atlético, mesmo sendo final de mês contra o São Paulo, dá para melhorar essa venda e tenho certeza que o torcedor vai fazer isso. Assim como vai melhorar a venda para domingo, 10h30 da manhã, Independência. Aí é jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro tem uma ótima vantagem porque venceu o Palmeiras por 3-1 na partida de ida em Barueri e agora mais perto da finalíssima do Campeonato Brasileiro Feminino. Esse jogo aí eu tô querendo mais de 15 mil ingressos vendidos, hein? O último balanço aí já em quase 10 mil, então bora lá, Nação Azul. 2 compromissos para o final de semana. Sábado, 9 horas da noite, Brasileirão, São Paulo no Mineirão. São Paulo é pedra no sapato, hein? É jogo importante para o Cruzeiro. E no domingo, Cruzeiro e Palmeiras, Campeonato Brasileiro Feminino A1. Para esse jogo com o São Paulo, a arbitragem foi definida hoje. Anderson Daronco, ele apita o jogo no sábado e o Wagner Heuwey vai ser o árbitro de vídeo. Ele foi árbitro de vídeo, inclusive, em jogos recentes do Cruzeiro. Ele foi VAR nas vitórias contra o Flamengo, contra o Juventude, também
teve um outro jogo aí recente que o Wagner Hellway acabou sendo árbitro de vídeo, então que ele possa aí ter uma boa arbitragem de vídeo. Ninguém está pedindo aqui que o Cruzeiro seja beneficiado, né? E somente que a arbitragem passe aí sem ser destaque nos jogos, e destaque negativo, né? Nos jogos do Cruzeiro. Foi assim em outras partidas. A preparação para este compromisso com o São Paulo começou nesta quinta-feira, dia de reapresentação na Toca, e com Sinisterra treinando normalmente, vai treinar nesta sexta e vai para o banco no duelo diante do São Paulo. Essa é a programação para o colombiano. Depois ele terá aí todo esse período de data FIFA se preparando para o jogo da volta diante do Atlético Mineiro. Então, vem treinando e treinando bem. Claro que é um longo período, né, sem atuar. O Cruzeiro tem todo um cuidado especial com Luiz Sinisterra, mas a programação é essa, que ele possa ter alguns minutos no sábado diante do São Paulo. Mais um atrativo para o torcedor do Cruzeiro, o Sinisterra, que até agora foi a única contratação do Cruzeiro feita nesta janela. A segunda contratação não é segredo para ninguém que o Cruzeiro quer. Kenny Arroyo, 19 anos, atacante, canhoto, está no Besiktas da Turquia. Ele até ficou fora do jogo, o Besiktas foi eliminado na Conference League, perdeu em casa nesta quinta-feira. O Solskjaer foi inclusive desligado do cargo e antes, inclusive, ele deu uma entrevista falando sobre o Kenny Arroyo, que não foi relacionado, e dizendo ser um problema de disciplina, né? Um problema disciplinar. O atleta realmente ficou fora de alguns treinamentos durante a semana por causa do desejo de vir para o Cruzeiro e por isso ele não foi relacionado. Acho até que não tem a ver a saída do Solskjaer com uma dificuldade ainda maior para o Kenny Arroyo ser liberado. O desejo do jogador é vir para o Cruzeiro, gostou muito do que ouviu e creio que até esta sexta-feira vamos ter a definição se os turcos vão aceitar ou não a proposta feita pelo Cruzeiro. O Cruzeiro entende que um valor dentro do que os turcos pagaram é um valor justo e é o que o Cruzeiro pretende para ter o atleta, que já manifestou aos dirigentes do Besiktas o desejo de voltar à América do Sul e de encarar esse projeto oferecido pelo Cruzeiro. Vamos aguardar se os turcos vão aceitar então essa proposta feita pelo Cruzeiro e atender ao desejo do atleta, que é de deixar o país e retornar à América do Sul. Creio que nesta sexta o martelo vai ser batido para o sim ou para o não, até porque o tempo vai se esgotando em termos de janela aberta, que vai até dia 2 de setembro. Tá falado, pessoal? Acho que seria uma peça bem complementar, né? É exatamente aquele outro ponta que o Cruzeiro está precisando, um cara para jogar do outro lado, ele joga mais ali pela direita, canhoto, e mais com características de um ponta armador. É isso, Caio? É isso, Emerson. Você estava falando sobre jogador do Del Valle que a gente trouxe e no caso não deu muito certo. Vai lembrar lá atrás do Cante Caicedo também, né? Mas assim, o Arroyo tá no patamar bem diferente. Mas é bem por aí. O Arroyo, ele se enquadra dentro de um perfil que o Jardim disse que gostaria de contar, né? Um jogador que trabalha em espaços curtos. E aí a gente fala, claro, pensando que ele é um ponta, mas perfeitamente pode construir o jogo por dentro. Ele tem essa capacidade associativa, né? Tem muito drible, muito arisco, é aquele ponta invertido, né? Um canhoto que joga pelo lado direito, mas também que pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro. E depois da chegada do Sinisterra, tem espaço para o Cruzeiro contratar um jogador com o perfil do Arroyo, né? Um ponta para ser desenvolvido. Ele não está pronto como Sinisterra. É claro que o Cruzeiro está em busca de recuperar o Sinisterra, mas o Sinisterra 100% é um cara que a gente já pode imaginar dando um retorno imediato. O Arroyo ainda precisa ser melhor maturado, mas mesmo assim, acho que poderia agregar o Cruzeiro em 2025, porque no profissional do Del Valle já mostrou muito futebol. Se fala muito dele também no Equador sub-20, até no sub-17, mas vale lembrar que o Arroyo, em novembro do ano passado, estava sendo convocado pelo BKSS
para a seleção principal. Então é um cara que pode estar visando um retorno na América do Sul, até pensando no mesmo caso do Sinisterra, né? Em disputar uma Copa do Mundo por sua seleção. É claro que ele tem mais margem para isso, porque é muito mais jovem, mas o Arroyo ainda está no radar. Eu gosto bastante do nome, para ser bem sincero, até tenho uma preferência por ele do que em relação ao Matheus Gonçalves. Eu sei que o Matheus Gonçalves não é mais uma possibilidade, inclusive parece estar até encaminhado para o Al-Ahly da Arábia Saudita, mas aí fazendo uma comparação, o Arroyo, para mim, é mais talentoso do que o Matheus Gonçalves. Acho que a nível profissional mostrou mais também, por Del Valle aí, por seleção. No Besiktas é bem verdade que não aconteceu, mas já teve esse salto competitivo importante, até com menos idade do que o Matheus Gonçalves. Torço muito para dar certo. E faz muito sentido você não só buscar um ponta em desenvolvimento, mas também pelo lado direito, né? Para não chocar com o Sinisterra, porque a gente sabe que o Sinisterra veio para atuar pela esquerda. É o Cruzeiro agora olhando para um ponta pelo outro lado, buscando suprir essas carências e equilibrar o elenco. Acho muito válido. Negociação não é nada simples, porque se trata de um clube turco. A gente sabe que não é fácil se tirar um jogador da Turquia, mas tem a vontade do jogador. Acho que quando duas partes querem muita negociação, no caso o Cruzeiro e o jogador, dá para a gente criar alguma expectativa. Então, vamos torcer. Eu gostaria bastante, e se o Cruzeiro eventualmente fecha o seu mercado com o Arroyo, dá para a gente considerar aí como uma janela bem positiva, acima até do esperado. O Kenny Arroyo é um atleta que vem assim de uma sequência de boas formações do Independente Del Valle, né? O Caramujo fez muito bem em ponderar que o Lautaro Dias não é uma cria da academia do Independente Del Valle. O Arroyo ele surge ali mais ou menos na mesma época, né? Sendo um pouco mais velho do que o Kendry Paz, né? Inclusive os dois chegaram a jogar juntos. O Caio já falou muito bem do atleta e assim, é um ponta mais construtor, e o Leonardo Jardim fez questão de falar sobre isso em algum momento da coletiva pós-jogo contra o Internacional, sobre ter um ponta de maior equilíbrio e um ponta mais construtor, o que ele tem com o Wanderson e com o Christian. E aí o Arroyo atua justamente pelo lado direito. Ele é um cara muito forte no 1 contra 1, ele é o cara que tem o bom drible, mas ele também é um cara criativo, que consegue gerar jogadas para os seus companheiros. E aí ele faz muito esse movimento que a gente fala do Christian ali, de sair um pouco da beirada do campo, se posicionar um pouco mais por dentro, deixa mais o corredor lateral para os laterais da sua equipe. De fato, ele acabou, eu acho até que se precipitando nesse movimento de ir ao futebol turco. É um futebol que demanda muito essa questão física, e o Kenny Arroyo é um atleta ainda muito jovem, mas a expectativa é que o Cruzeiro consiga chegar a um denominador comum, né? A gente sabe, o Samuel e o Caio já apontaram como é difícil negociar com clubes turcos. Acho que dinheiro não é um problema para eles, esse é um ponto que acaba dificultando a negociação, mas é torcer para que dê tudo certo, porque acho que é um jogador que casa muito com o estilo de jogo do Cruzeiro e que poderia chegar aqui sem essa obrigação de ser um titular absoluto. Ele poderia trabalhar muito mais como opção ao Christian no primeiro momento. Torcer para que tudo isso caminhe de uma forma positiva e quem sabe aí o Cruzeiro consiga convencer os turcos a negociarem o atleta com o Cruzeiro. Uma aposta válida, né? Pelo potencial do atleta, pela ainda margem que tem de desenvolvimento. O Cruzeiro, ele tem muito o perfil do que o Cruzeiro busca, e tem também aquilo que o próprio Leonardo Jardim falou, né, recentemente, né, de trazer jogadores com características diferentes. Hoje, sendo um jogador que pode atuar como um ponta pela direita, fechando também o corredor por dentro, a questão, acho que sai um pouco desse contexto do estilo de jogo do Christian hoje, né? O Christian nos ajuda muito na parte ofensiva, mas tem grande responsabilidade defensiva, mas não é um cara do 1 contra 1, não é um cara do drible. Ele sabe fazer o bem de aparecer dentro da área, de ser um homem a mais no sistema ofensivo, mas aí falta para ele aquele cacuete do atacante, até porque ele não é atacante, né? Então, acho que tudo isso, quando você olha para, né, uma possibilidade de um jogador jovem para nos ajudar, e tem essas características do 1 contra 1, do drible, da velocidade, e aí acho que
caberia muito bem ao Cruzeiro, volto a dizer, é uma boa aposta, uma aposta jovem, mas que o Cruzeiro tem total capacidade também de lapidar conforme entende ali o Leonardo Jardim e quer também o Leonardo Jardim, até porque o Cruzeiro agora tem visto aí que o tempo também para as coisas acontecerem com relação ao mercado de transferências vão ficando cada vez mais ajustado, né? E aí é uma espécie de corrida contra o tempo também. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.